Nós, principalmente nós, mulheres negras, a gente, quando nasce, já nasce com o DNA da luta. E eu sou oriunda de uma família mata-centrada, das duas vertentes, tanto lá do meu pai como lá da minha mãe. As mulheres sempre foram mulheres que foram dona do seu nariz, como diz assim, né? Dona do seu nariz, dona da sua vida, sempre lutaram muito, jamais baixaram cabeça para esse sistema de opressão que sempre existiu, né? Desde que aqui chegamos. Então, isso fez com que eu fosse sendo forjada na luta e sendo forjada nesse espelho. Sempre me vi nesse espelho, no espelho da minha avó, né? Minha avó foi durante muito tempo carroceira, numa época em que as mulheres nem saíam de casa, né? E minha avó ia para o centro da cidade, para o mercado público, né, em Porto Alegre, e ia lá comprar as verduras e as frutas para serem comercializados, tá, pelos bairros da cidade. Então, isso é uma história que eu conto que me dá muita alegria, né, de saber que aquela mulher, em cima daquela carroça, ela conquistou o seu espaço, né? E mais do que isso, a minha avó, assim, ela construiu um patrimônio, né? Naquela época a gente não falava assim, mas ela construiu um patrimônio, não só material, assim, né? Nós vivíamos num espaço imenso, assim, né? Numa área que hoje é a área mais cara de Porto Alegre, né? Que era o Montserrat. Então, essas mulheres, né? Minha avó materna, a mesma coisa, minha avó materna também criou 7 filhas sozinha, porque perdeu o marido cedo. Então, isso faz com que tu vai te moldando a essa forma de enxergar o mundo, né? A partir dessa matriz, a partir da matriz feminina, né? Então, e eu começo a fazer política muito cedo, de uma forma não muito barulhenta, mas muito intensa, né? A minha adolescência toda foi na época da ditadura. Então, lembro, assim, minha mãe queimando os meus livros, com medo de que, né, um dia eu fosse pega naquela coisa, e isso que eu não ia. Ela ia me buscar todos os dias no colégio, depois na universidade, a mesma coisa, assim, né? Ela ia me buscar com medo de que eu me envolvesse. Claro, hoje eu compreendo, né? Porque uma mãe negra, né, com uma filha, a única filha mulher, eu sou a única filha mulher, então essas coisas todas foram eu também fui aprendendo, né, que era preciso driblar muitas coisas, né? Então eu não era uma pessoa, uma adolescente, eu não fui uma adolescente muito ruidosa, né, mas eu fui uma adolescente que foi se construindo silenciosamente, né, mas fui definindo o meu lugar e meu espaço na sociedade. E isso tudo forjado, né, com as mulheres. Agora, por exemplo, na política, do ponto de vista de fazer política partidária, diria assim, né, isso eu entro na década de 80, final da década de 80, né, quando eu ingresso no partido do PDT, que era o partido que mais tinha na sua carta, tem na sua carta a questão racial,
bem definida. Então, eu começo assim, né? Primeiro eu vou fazer um depoimento numa igreja, nunca tinha falado ao público, vou fazer um depoimento numa igreja falando, né, das crianças abandonadas, né? Naquela época se falava menor, né? Hoje, graças à luta, né, todos são adolescentes ou crianças tratados como tal, né? Pelo menos legalmente. E aí eu fiz uma fala e o então deputado Carlos Araújo, falou para uma amiga minha, essa mulher faz política. Eu era uma jovem, aí ela disse, não, nunca vi Sandra Lívia envolvida com isso. Faz política, olha o que é a fala dessa mulher. Né? E aí ela me convidou, né, uma mulher branca, ela me convidou para entrar no PDT, no movimento mutirã, a gente chamava o movimento trabalhista da luta antirracista. Né? Também não se usava o termo antirracista, mas enfim. E aí comecei, né? Depois de um tempo ali, fui convidada para assumir o movimento assistencial de Porto Alegre, que era o MAPA, né? Um espaço onde era ocupado sempre pela primeira-dama. Mas aí o PT inovou no governo do Tarso Genro e convidou o movimento negro para assumir esse espaço. E aí eu fui indicada. E aí, logo depois, aí aí fui convidada para entrar no PT. E aí a minha ficha foi assinada pelo Lula. Nossa! Fui pelas mãos da Lana Campos, uma militante histórica do movimento fundadora, uma das fundadoras do PT no Rio Grande do Sul. E aí, a partir dali, a coisa vai se desenvolvendo, né? Agora, enquanto Ialorixá, me intitulando assim, enquanto Ialorixá, né, foi quando eu fui convidada para disputar as eleições em Porto Alegre, em 1996. E daí eu coloco, né, no panfleto ali no meu histórico, Ialorixá. Né? Mas ainda não tinha colocado o Iá Sandra Lee. O Iá Sandra Lee, o Iá, né? O Iá Sandra Lee é a partir da campanha de 2020 aqui, né? Que eu fui indicada para ser vice-prefeita, mas inicialmente eu estava disputando, né? Tinha essa coisa na pré-campanha de estar candidata a vereadora. E aí já tinha colocado, eu já estava mais conhecida, né, como Ialorixá, e aí, então, eu introduzo o Iá no meu nome. Não foi fácil. Não foi fácil a aceitação disso, né? O Léo viu, estava lá, não foi fácil, eu tive que fazer uma fala de quase 1 hora para que os meus companheiros entendessem a importância desse... Né? Que é o mesmo significado que teria, por exemplo, para um pastor, né? Se autodenominar, um pastor fulano, pastor Beltrano, para mim também era importante isso, né? O IA, né?